o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvide simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, nós sabemos já de várias vezes que lemos em outras questões, né, o porquê que estamos aqui nessa encarnação atual e o porquê dos sofrimentos que passamos nessas encarnações em que aqui viemos. Então, se Jesus veio ensinar a nós a ter resignação dentro dos sofrimentos e que aqui não é o reino prometido, e que o reino prometido por Jesus é o plano espiritual, quando retornamos, então, é que teremos as recompensas por aquilo que aqui passarmos de dificuldades e aprendizado, e aquilo que absorvermos desses aprendizados, né? Então, quando nós retornamos ao plano espiritual, é que nós vamos então ter a recompensa ou não, de acordo com o nosso livre-arbítrio e aquilo que nós fizermos com essas provas que aqui passamos. Então, Jesus diz que o jugo é leve, mas desde que tenhamos a fé no futuro e tenhamos dentro de nós o aprendizado de que não é nessa vida a recompensa pelos sofrimentos que passamos, né? Aqui é só o aprendizado, e que é no retorno à pátria espiritual aonde nós vamos receber, então, os méritos desse aprendizado que aqui viemos buscar. Em cada encarnação, nós viemos aprender e melhorar algum aspecto, né, da nossa vida. Uns vêm para terem um tipo de aprendizado, melhorarem um aspecto de sua vida, outros para melhorarem outros, e assim vai por diante. Nem todos estão no mesmo aprendizado, cada um vem e passa por um tipo de aprendizado, né? É por isso que a gente vê tantas dificuldades diferentes, né? Cada pessoa passando por suas dificuldades e aprendendo suas lições. E para depender dessa condição que Jesus nos dá, ele faz observar apenas a sua lei, né? Que é a lei de amor e caridade. Então, aí que entra que fora da caridade não há salvação. Enquanto nós não aprendermos a fazer a caridade no tratamento aos nossos irmãos, nossos semelhantes, a sermos caridosos em todos os sentidos, na ajuda que nós podemos dar a quem sofre mais do que nós no momento, se nós não pusermos isso em prática, não adianta nada a gente ter o conhecimento, né? Muito pelo contrário. Se uma pessoa
não faz nada ou erra sem conhecer a verdade, o seu erro vai ter um peso. Mas quando nós conhecemos a verdade e erramos mesmo assim, esse erro vai ter outro peso. Porque a responsabilidade é maior de acordo com aquilo que a gente sabe. Então, nós viemos para aprender e a cada aprendizado fica uma lição que vai ser gravado no nosso subconsciente para retorno ao mundo espiritual, aonde nos preparamos por um tempo para virmos novamente em outra encarnação aprender novas lições. Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Nesse trecho aqui, ele é tirado da Bíblia, né? Então não é uma coisa inventada. É importante essa parte para nós fazermos uma comparação e nós chegarmos às nossas próprias conclusões, né? Nós trazemos o que está escrito no aprendizado e que cada um reflita e chegue às suas conclusões, né? Nós não forçamos ninguém a interpretar da maneira como nós estamos interpretando. Cada um de vocês julga o aprendizado da maneira que receber, né? Então, nessa passagem, nós temos em João 14, 15 a 17 e 26, Jesus prometeu, e isso está na Bíblia, que viria no tempo certo um Consolador prometido, que diria as verdades e revelaria aquilo que ainda não podia naquela época ser revelado. E esse Espírito seria o Espírito de verdade. Na época de Kardec, o primeiro Espírito que se identificou para ele, para compilação dos 5 livros básicos da doutrina espírita, e aqui principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, é onde ele mais se manifestou, foi o Espírito que se identificou como Espírito de verdade. Então, mais adiante nós vamos ler o advento do Espírito de verdade e o que ele diz para Kardec. O que está anotado aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então Jesus prometeu e na época do Espiritismo veio o Espírito de verdade. E veio fazer o quê? Fazer exatamente aquilo que Jesus tinha prometido naquela época. Trazer as verdades que o povo daquela época ainda não estava preparado, né? Porque aquele povo ainda vinha de um aprendizado da época de Moisés, né? De um Deus, de um povo só, de um Deus mais rigoroso, um Deus chamado até o Deus dos exércitos, da guerra. E Jesus veio trazer então que o Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, de perdão e caridade, e que é um Deus de todos. Mas ainda não estava o povo preparado para mais verdades que viriam depois, e ele sabia que suas verdades
aquilo que ele estava ensinando seria distorcido ao longo do tempo pelos homens. E ele prometeu então que viria numa época mais adiante em que o povo já estivesse melhor preparado, viria um Espírito de verdade e que traria então as revelações que naquela época ainda não poderiam ser ditas. E veio o Espírito de verdade e falou para Kardec, trazendo então a correção dos ensinamentos de Jesus, resgatando os ensinamentos deles, que ao longo do tempo os homens distorceram e cometeram um monte de atrocidades em nome de Jesus, em nome de Deus, e trazendo a revelação daquilo que ainda naquela época de Jesus não podia ser revelado, que é o quê? A reencarnação e o funcionamento do mundo espiritual. Trazendo então o aprendizado de que nós somos seres espirituais, passando por um período de aprendizado e que retornaremos ao mundo espiritual e que lá é o verdadeiro lar. E ensinando que a espiritualidade interage com o nosso plano físico e que ao longo do tempo desse aprendizado que nós absorvemos, nós vamos angariando méritos ou deméritos para a nossa volta ao plano espiritual. E que tem leis perfeitas de Deus, entre elas a lei de ação e reação, aonde cada ação nossa vai trazer uma consequência. Então, o livre-arbítrio é de cada um, se esse aprendizado vai ser mais rápido ou mais lento. Então, Jesus prometeu o Espírito de verdade e o Espírito que se identificou para Allan Kardec como seu mentor para a compilação dessa obra foi o Espírito que se identificou como o Espírito de verdade. Daí, lá mais adiante, a gente vai ver então o que disse esse Espírito. E cada um daí tire as suas conclusões de quem seria esse Espírito. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para o compreender, que o Pai o enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde a ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado, propositalmente, sobre certos mistérios, vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem espia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e aceita sem lamentar,
Como obreiro, aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e uma dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrestres se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abrange. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse no Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está sobre a terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Notem bem que eles sempre estão chamando a atenção para, a partir do momento em que nós aprendemos isso, nós devemos começar a ver de um ângulo diferente o aprendizado e a vida que nós estamos vivendo, né? Não mais olhar do plano único de uma existência única, mas olhar do plano de vista espiritual, de que nós estamos aqui só em mais uma existência, aprendendo novas lições, e o que nós estamos aprendendo com cada prova que nós passamos, com cada dificuldade que nós passamos. Então, não olhar mais a vida, as dificuldades, as provas de um ângulo terreno, e sim de um ângulo espiritual. Então agora nós vamos ver o que disse o Espírito de verdade quando ele se apresentou a Allan Kardec. Instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. 5. Venho como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina. Eu, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais sobre a terra, se faça ouvir para vos proclamar: orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo,
que acreditáveis ou nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então essa foi a primeira manifestação aqui no Evangelho do Espírito de Verdade, né? Notem o que diz: venho como outrora aos filhos transviados de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Então, devemos analisar quem veio outrora ensinar. Quem fez como antigamente, dizendo pela palavra os ensinamentos, né? A que conclusão nós podemos chegar de quem seria esse Espírito de Verdade? Outra coisa importante a analisar é o que diz aqui, que, né? Não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as dos que já não vivem na terra a clamar. Orai e crede. Então, antigamente, na época de Jesus, a gente sabe que vinham de tempos em tempos os profetas, né? Como João, evangelista. E eram espíritos já elevados que vinham com a missão e com a mediunidade para trazer ensinamentos, né? Nos tempos atuais, já não vêm esses espíritos como naquela época, como sendo esses espíritos diferenciados para trazerem ensinamentos isolados, né? Um espírito para trazer um ensinamento. O que aconteceu com o Espiritismo é que vários espíritos vêm com essa missão. E a partir de que Kardec fez, então, a sua metodologia de aprendizado e fez todas as questões que estão nos livros dos Espíritos, no livro do Evangelho e nos outros livros, tanto no livro dos Médiuns como o Céu e Inferno e Gênesis, ele fez as perguntas diretamente aos Espíritos. Ele não fez então a um apóstolo, né? Ele não fez as perguntas a uma única pessoa. Foram feitas essas perguntas a vários espíritos, porque não mais é necessário então vir uma única pessoa, e sim o aprendizado veio através de todos os espíritos que já estão no lado espiritual. Então o ensinamento é dos espíritos. Foi isso que ele quis dizer nessa passagem aqui, né? Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele se baseou na Bíblia para... Sim. Por isso que tem alguns textos Trechos da Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo é os ensinamentos com a interpretação... com a interpretação dos Espíritos. É os ensinamentos morais de Jesus, né? Ele não veio tratar de outra coisa, ele veio tratar dos ensinamentos morais de Cristo. Porque dos ensinamentos morais, nenhuma religião se contradiz uma das outras, né? Umas se contradizem sobre as passagens de Jesus, sobre a vivência, algumas coisas assim, mas quanto aos ensinamentos morais de Jesus, todas elas concordam que Jesus veio ensinar o perdão, veio ensinar a caridade e o amor. Todas elas pregam a mesma coisa. Então é sobre esses ensinamentos morais que o Evangelho foi feito, né? E dentro disso, para não haver distorções, porque cada religião lê e interpreta de uma forma o que está na Bíblia, no Novo Testamento, então o Espiritismo veio, através dos ensinamentos dos Espíritos, ensinar o que Jesus queria passar em cada
uma dessas passagens que está contida no Novo Testamento. Então é sobre esses ensinamentos que vieram os Espíritos, cada um dá o seu exemplo de o que ele quis dizer com aquela passagem.